Olá! Considerando a adesão dos municípios ao projeto MPT na Escola, abordando a temática Combate ao Trabalho Infantil e Reciclagem, é com satisfação que as Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social trazem a palestra de hoje sobre o trabalho infantil, com a enfermeira Irineia Solovi, do Centro Estadual de Saúde do Trabalhador. Neste momento, ouviremos a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. Do sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, os risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, consegues da justiça capa forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Irineia Solovi, eu sou enfermeira, trabalho no SEST, no Centro Estadual de Saúde do Trabalhador, desde 2017, na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Hoje eu venho falar então com vocês um tema bem importante, o trabalho infantil. E para a gente entender o que significa o trabalho infantil, qual é a dimensão disso, eu trouxe aqui um termo bem tranquilo de entender, bem fácil de entendimento. O que seria então o trabalho infantil? Refere-se às atividades econômicas e ou às atividades de sobrevivência, com ou assim a finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independente da sua condição ocupacional.
Destaque-se, então, que toda atividade realizada por adolescentes trabalhador que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que é executada, possa prejudicar o seu desenvolvimento físico, psicológico, social e moral, se enquadra na definição de trabalho infantil e é proibida para pessoas com idade abaixo de 18 anos. Essa definição, então, do trabalho infantil foi retirada do terceiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e ela nos diz que a partir de abaixo, de 14 anos é proibido de trabalhar, e acima de 14 anos aí tem algumas condições que esse adolescente pode trabalhar. E quais são os fatores, então, que contribuem, para a inserção no mercado de trabalho dessas crianças e adolescentes? Segundo Minar, então, ele nos diz que as decisões da família decorrem principalmente do efeito combinado entre a pobreza e o mercado de trabalho. Então, a gente tem ali a pobreza, que seria um fator, e o outro seria o mercado de trabalho, que acaba empregando essas crianças e adolescentes como uma forma de mão de obra mais barata, remuneração bem precária e as condições também de serviços bem precárias para esses adolescentes. Temos também o significado social do trabalho infantil. E o que seria isso? Seria retirar essas crianças e adolescentes da rua e ajudar a família. E a gente sabe que não é bem isso, Que quando essa criança e esse adolescente, eles começam a trabalhar, muitas vezes eles saem da escola, isso prejudica, então, o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento psicológico, e muitas vezes acaba ali estando expostos a agrotóxicos, estando expostos a riscos de acidentes e entre outros. De forma geral, então, o que seria o trabalho infantil? O que é em si o trabalho infantil? São as atividades informais, os trabalhos domiciliares, trabalho familiar, atividades consideradas de ajuda, atividades não remuneradas ou aquelas atividades que não são remuneradas, porém elas têm uns benefícios secundários como casa e a comida. Aqui então a gente trouxe uma foto de umas crianças e um adolescente aqui ajudando com as folhas de tabaco. Essa foto ela pode entrar como um trabalho familiar e também trabalhos domiciliares, uma atividade considerada de ajuda aqui, onde as crianças separam as folhas e formam as bonecas. E aí elas estão expostas ao agrotóxico da folha, estão expostas aos outros agentes que são prejudiciais à saúde dessa criança e desse adolescente. E quando esse adolescente, então, pode trabalhar? Aqui eu trouxe um gráfico bem tranquilo para a gente entender. Então, até 14 anos ele é proibido, ele não pode trabalhar. De 14 a 15 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz. E de 16 a 17 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz ou empregado com todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Lembrando que esse adolescente, ele não pode trabalhar, desenvolver atividades insalubres, noturnas, perigosas e penosas, incluindo então as 93 atividades relacionadas ao Decreto 6.481 de 2008, que é a lista TIP, que são as piores formas de trabalho infantil. Esta lista TIP ela foi aprovada pelo Decreto 6.481 de 2008, após uma convenção, a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. E nela, então, destaca-se algumas atividades que esse adolescente ele é proibido de trabalhar. Entre eles, então, é o trabalho infantil na agricultura, o trabalho infantil doméstico, o trabalho infantil na produção e tráfico de drogas, o trabalho infantil informal urbano, trabalho infantil no lixo ou com o lixo e, claro, a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente sabe, então, que o Paraná ele é um ramo produtivo. E aqui eu trouxe uma foto de um acidente de trabalho que ocorreu com um adolescente. Então aqui a gente consegue ver o corpo do adolescente, aqui a máquina agrícola e aqui alguns profissionais. E qual a manchete dessa reportagem? Adolescente morre após trator tombar sobre ele. Não coloca que esse adolescente estava trabalhando. E a agricultura também, ela entra ali numa das piores formas de trabalho infantil, que está na lista TIP. Então, a sociedade em si não consegue ver que esses adolescentes estão trabalhando, estão realizando atividades perigosas.
E para a gente ter uma noção, então, de como está esse trabalho infantil em relação aos números, eu trouxe aqui, então, alguns dados para a gente refletir. Aqui são os dados da Organização Mundial do Trabalho, no mundo, né, referente ao mundo, e temos 160 milhões de crianças de 5 a 17 anos que foram submetidas no começo de 2020 a trabalho. E um dado que chama assim, bastante atenção é que desses, 10 milhões de crianças são vítimas, né, do trabalho escravo, estão trabalhando, servindo como escravidão. E aí quando nos perguntamos aonde estão esses 160 milhões de crianças, aqui a gente mostra que na agricultura estão cerca de 70%, serviços 19% e na indústria 10%. E no Brasil, qual é esse quantitativo de criança, né, trabalhando? A gente tem aqui então que no Brasil, desses 160 milhões, 2% estão no Brasil. E no Paraná, então, como estão esses dados? Eu trouxe aqui, então, o mapa do trabalho infantil da Rede Petec para a gente dar uma observada, né? Para a gente ver como estão esses dados. E a gente percebe aqui que no Paraná existem 157.693 crianças e adolescentes ocupadas no momento, né? Segundo a PNAD do IBGE 2015. Para a gente ter uma noção, no Paraná a gente tem cerca de toda a população que está hoje trabalhando, cerca de 8% são crianças e adolescentes. Eu trouxe aqui uma coluna para a gente ver em qual posição o Paraná fica. E o Paraná fica aqui em 6º lugar. Primeiro lugar, então, vem São Paulo, com 405.640. Segundo, Minas Gerais. Terceiro, Bahia. Quarto, Rio Grande do Sul. E 5, Pará. E quais são os ramos, então, que essas crianças e adolescentes estão inseridas? A gente percebe aqui, então, que o 25% é no comércio, 22% é na agricultura, 16% são de serviços e alojamentos, e 12% na indústria, 12% também na administração, construção civil e serviços domésticos. E quando a gente pega, então, as notificações de CAT para a gente saber como estão esses acidentes com as crianças, na verdade seriam com os adolescentes, porque CAT é a comunicação de acidente de trabalho, esses dados são fornecidos pelo INSS, né? Então são adolescentes que estão trabalhando de forma legal, que são registrados e possuem todos os seus direitos, né, trabalhistas. E a gente então começa, para a gente ver então qual é a numeração disso. A gente tem aqui que, segundo o INSS, quase 20 mil adolescentes sofreram um acidente no Brasil. Esses dados, então, são de 2012 a 2021. No Paraná, foi quase 2 mil adolescentes, né? E somente em Curitiba, a gente tem 410 adolescentes que sofreram algum tipo de acidente de trabalho. E foi feita a notificação, né, a comunicação do acidente de trabalho pelo INSS. E quais são os ramos, então, dessas crianças? Quais são os ramos que estão vitimando essas crianças? A gente tem aqui que os restaurantes é o principal, com 25%. Em seguida, a gente tem os hipermercados e supermercados, com 19%. Atendimento hospitalar, atividades do correio e entre outros. Quando pegamos, então, específico do município da Araucária, para a gente ver como está a notificação, esse aqui, então, é a notificação do INSS, a gente percebe que, dentre 2012 a 2021, a gente teve 32 acidentes 32 acidentes com adolescentes. Então, foi feito 32 notificações da CAT, né? E no SUS? Então, eu trouxe ali os dados gerais do mundo, fornecido, né, pela Organização Mundial do Trabalho, trouxe os dados do INSS e agora do SUS. Como estão essas notificações no SUS? Entre os anos de 2006
a 2021, no SUS, no SINAM, foram notificados 2.928 casos de acidente de trabalho, envolvendo crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. E quais foram as principais lesões, então? O que esses acidentes ocasionou nessas crianças e adolescentes? A gente tem aqui o principal, que foi o ferimento de dedo, com 240, acidente de trabalho grave, com 157. Aí eu lembro que esse acidente de trabalho grave é um erro de preenchimento. Acidente de trabalho grave é o nome da ficha, então é um erro. Sempre devemos preencher qual diagnóstico de lesão, né, ele teve no momento e não o acidente de trabalho grave. Ferimento aqui do punho da mão, ferimento do punho da mão ou parte não especificada. Aqui o ferimento de dedo novamente com lesão da unha, fratura. E o outro aqui com 59 que a gente chama a nossa atenção também, são 50 casos de amputação. Então são 59 crianças e adolescentes que perderam ali um dedo, uma mão, trabalhando. E não vai voltar, né? E qual é a ocupação dessas crianças e adolescentes que sofreram esses acidentes, segundo as notificações do SUS, né? Então, a gente tem aqui estudante. Eu lembro também que estudante é um erro de preenchimento, porque deve ser preenchido qual a ocupação que ele estava desenvolvendo no momento, qual a atividade, né, então, que ele estava fazendo no momento do acidente. E estudante de 5 a 17 anos sempre vai ser estudante, então é um erro de preenchimento. Aqui em segundo a gente tem alimentador de linha de produção, servente de obras, empregado doméstico, repositor de mercadorias, pedreiro e entre outros aqui. E como estão os óbitos? Ocorre óbitos em crianças e adolescentes? Eles morrem trabalhando? Sim, eles morrem. E aqui em 2018, o SESC comparou 2 bancos do SUS, né? E aí a gente encontrou 92 casos de óbitos de crianças e adolescentes, de 2006 a 2017. Então, são crianças e adolescentes que foram inseridos no mercado de trabalho e que sofreram um acidente e que perderam suas vidas ali trabalhando, desenvolvendo alguma atividade. E o que devemos fazer, então? Eu trouxe aqui todos esses dados. E aí, o que a gente deve fazer em relação a isso? A gente precisa trabalhar em rede, então. Eu não consigo fazer eu não consigo desenvolver uma atividade sozinha ali que possa retirar esses meninos e meninas do mercado de trabalho de forma irregular, né? Então, a gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa pensar em rede. E aqui, então, eu trouxe o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, um dos exemplos. Então, ele foi criado em 1996. Em 2005, ocorreu a integração do PET com o programa do Bolsa Família, o que trouxe mudanças bem significativas. Em 2011, então, o PET foi instituído pela LOAS como um programa de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social. Em 2013, então, a partir de 2013, foi iniciada uma discussão sobre o redesenho do PET, e então ele começou a se chamar AIPET, Ações Estratégicas do PET, baseada na mudança do perfil dos casos. Lembrando, então, que o PET ele é um programa de gestão que articula e estrutura a rede de atendimento para o enfrentamento do trabalho infantil. E o que a gente tem, então, nessa rede? A gente tem aqui o Conselho Tutelar, a gente tem aqui o Sistema de Justiça, a escola, a rede de assistência social e outros, né? O serviço de saúde. Então, é uma rede, a gente precisa se comunicar, a gente precisa trabalhar em rede, porque uma pessoa não consegue fazer, mas quando vários profissionais se reúne, a gente consegue ter mais ideias, a gente consegue discutir mais e a gente consegue articular mais ações para retirar essas crianças aí do trabalho de forma ilegal, né? E por que nós devemos fazer essa notificação? Então, eu trouxe todos esses dados foi notificado por profissionais, né, que atuam na área, e aí, como comunidade, como eu consigo pensar, como eu posso ajudar essas crianças e adolescentes? Ligando
no Disque 100, né? E aí você consegue ligar e fazer ali uma denúncia, consegue avisar os profissionais de saúde para que eles possam intervir. E também, em relação à comunidade, eu posso apoiar os projetos sociais, eu posso ser um empregador ali mais consciente, eu posso empregar esse adolescente, mas eu posso empregar ele de forma legal, que ele possa trabalhar, que ele possa crescer como profissional, só que não nas formas insalubres, né? Como profissional, a gente sabe que hoje existem inúmeros sistemas que cada profissional deve preencher, cada profissional deve notificar. E na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, não é diferente. Hoje, então, eu trouxe aqui 2 fichas. Uma ficha, então, é a ficha de violência interpessoal e autoprovocada e a ficha da notificação dos agravos da saúde do trabalhador, que é do CENAM. E aqui, então, eu tenho a ficha de notificação de violência, né, interpessoal autoprovocada. E por que ela é notificada? Porque o trabalho infantil é sim um tipo de violência. E aí a gente tem aqui no campo 56 o trabalho infantil. Então esse profissional, quando ele consegue ver que essa criança e esse adolescente está trabalhando de forma insalubre, está trabalhando com produtos perigosos, está trabalhando em ambientes que não sejam de forma regular, essa criança, esse adolescente deve ser notificado. E notificando, aí os profissionais da saúde, a equipe da vigilância consegue fazer uma atuação direta. E quando essa ficha de violência deve ser preenchida, né? Que a gente tem aqui, então, a ficha de violência e aqui a gente tem a ficha de violência de notificação de acidente de trabalho. A ficha de violência é preenchida quando o profissional consegue visualizar que essa criança está em situação de risco, né? Então, está ali trabalhando de forma insalubre, está tendo trabalha com alguma outra forma assim, de risco para ela. E o acidente de trabalho aqui, a ficha de acidente de trabalho vai ser notificada quando esta criança, este atendimento já sofreu algum acidente desenvolvendo aquela atividade, independente da situação, de forma legal ou de forma ilegal, né? Ele estando com carteira assinada ou não, porque o SUS, ele independe se ele tem carteira assinada ou se ele não tem. Já o INSS são todos os trabalhadores que possuem a carteira, né? Que trabalham de forma legal. Então aqui a gente tem a ficha de acidente de trabalho grave, que é preenchida por profissionais da saúde. E aí essa ficha pode ser preenchida pela enfermeira, pelo assistente social. O adolescente chegou ali na unidade de saúde para fazer um procedimento, para fazer um curativo naquela mão. E aí o profissional pergunta: o que aconteceu? O que você estava fazendo, né? E ele vai relatar: estava trabalhando com tal coisa, então é notificada como acidente de trabalho. E aí, a partir de então, a equipe da vigilância vai tomar ciência, né, desse caso e vai estar fazendo uma vigilância, vai estar tomando as medidas cabíveis nesse local para fazer a proteção de máquinas, para fazer o reparo ali e dar um encaminhamento para esse adolescente. Aonde eu posso encontrar essas fichas de notificação, então? Eu trouxe aqui o site do CENAM. No site do CENAM, a gente consegue encontrar todas as doenças e agravos relacionados à saúde do trabalhador e outras doenças de notificação compulsória. Eu deixei aqui o link. E aí, a gente consegue também boletins, a gente consegue dados para saber como estão essas notificações. Era isso então, pessoal. Eu fiz de forma bem resumida, tentei trazer assim de forma bem geral os números de acidentes em relação ao mundo, em relação ao Brasil, em relação ao Paraná, em relação à Araucária, e a gente tem muitos dados aí para trabalhar. A gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre os dados de acidentes, quais são os CID que mais aparecem nas notificações, né? Quais são os ramos que essas crianças e adolescentes estão se acidentando, quais são os principais diagnósticos, se foi fratura, se foi amputação, e a gente poderia aí passar o dia todo falando sobre isso, mas em relação assim, eu tentei ser bem breve e fazer um resumo assim dos principais dados que achamos, ok?
ok? Dúvidas? Pode me mandar e-mail, pode ligar aqui no SESC. Agradeço muito o convite e até mais. Gostaria de passar a palavra à secretária municipal de Educação, Adriana de Oliveira Chaves Palmieri. Olá para você que nos acompanha, é com grande satisfação que recebi esse convite para estarmos aqui hoje conversando um pouquinho com essas pessoas ilustres para falar sobre o trabalho e a erradicação ao trabalho infantil. Tema esse de extrema importância que precisa sempre estar nas nossas concepções de políticas públicas. Então quero agradecer a Leonice Lacerda, nossa secretária de Assistência Social, o nosso juiz, e também a nossa palestrante que está aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Sabemos que o dia 3 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No entanto, sabemos que precisamos fazer muito, entender um pouquinho das leis e também fazer a nossa parte quanto cidadãos. Um grande abraço, espero que esse tema, esse debate, essa discussão, essa palestra de hoje seja extremamente importante para todos e que a gente possa, de fato, colocar em prática o que estamos aprendendo. Um grande abraço. Gostaria de passar a palavra à secretária municipal de Assistência Social, Leonice Clara Lacerda. Bom dia, quero cumprimentar a todos os membros da abertura dessa mesa, em especial os profissionais da política de educação, os profissionais da política de assistência social e demais profissionais que fazem parte dessa política no nosso município. A Secretaria de Assistência Social, consciente de sua parte na missão do cuidar da criança, é signatária da Agenda 2030 e trabalha para tornar real o que versa o Objetivo 8, quando propõe o fim do trabalho infantil até 2025. Nossas unidades da Proteção Social Básica, os CRAS, executam programas, projetos e benefícios que mantêm vigilância constante com relação à situação das crianças de nosso município. Da mesma forma, nossas unidades da Proteção Especial, o CREAS, os acolhimentos e demais unidades têm colocado a salvo inúmeras crianças em situação de violência de direitos, incluindo situações de trabalho infantil. Agradecemos de forma especial à secretária de Educação, Adriana Palmieri, bem como suas valorosas servidoras, pela parceria inestimável na concepção dos objetivos do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, levado a cabo por uma gestão integrada entre nossas secretarias. Enfim, desejo a todos um excelente seminário e que possamos continuar juntos, manter crianças a salvo, com seus direitos em convivência familiar e comunitária devidamente garantidos. Lugar de criança na escola, lugar de criança com sua família. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra ao excelentíssimo senhor juiz da Vara do Trabalho, Dr. Marlos Augusto Meleque. Saudar aqui o MPT na Escola, a Prefeitura Municipal de Araucária e todos os atores sociais que participaram deste belo projeto. É muito comum a gente ouvir de muitos empresários, muitos empreendedores, industriais, lojistas: no meu tempo eu comecei muito cedo, trabalhava cedo, e isso só faz bem para as crianças, e hoje as crianças não podem mais trabalhar, em contrapartida estão na rua aprendendo coisa errada. Isso não é verdade. E é muito importante que a sociedade de Araucária, que o setor produtivo de Araucária saiba, e acredito que o MPT na Escola soube pontuar muito bem isso nesse projeto, que as crianças, os jovens, na verdade, a partir dos 14 anos, já podem sim trabalhar, mas na condição de aprendiz, justamente com a ideia de compatibilizar a educação com o aprendizado de um ofício, que é muito importante para a vida desse jovem, desse adolescente. Então, o que as pessoas precisam saber, o que a sociedade precisa conhecer, o que o setor produtivo precisa entender é que o jovem pode sim trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. E aqui a lei é muito inclusiva, ela também busca aqueles trabalhadores, aqueles que pretendem trabalhar, e que são portadores de alguma necessidade especial, que inclusive a lei amplia o prazo para que essas pessoas possam trabalhar como aprendizes. Então está na boca do povo o menor aprendiz, não é só o menor aprendiz, é o trabalho do aprendiz, que é um trabalho de carteira assinada especial.
Então, fica aqui a saudação do Poder Judiciário, da Vara do Trabalho de Araucária, não só em meu nome como juiz do trabalho aqui de Araucária, mas de toda a nossa equipe aqui, os servidores, e saudando o MPT, saudando a Prefeitura de Araucária por esse belo projeto que foi desenvolvido aqui na nossa cidade para prevenir e erradicar o trabalho infantil. Obrigada pela participação de todos. Maiores informações na descrição do vídeo que estará disponível no canal Educação Araucária.